Quais desafios o seu escritório de advocacia empresarial enfrenta? Embora seja uma área do direito que oferece, sim, generosas oportunidades, esse ramo jurídico também possui uma série de dilemas, de dificuldades que podem quebrar, literalmente quebrar, os escritórios menos preparados. Então, se a sua área de atuação é na advocacia para empresas, né, advocacia corporativa, advocacia B2B, você precisa entender esses dilemas e mais ainda, como superar esses dilemas todos. Que bom ter você por aqui. Esse é um espaço para advogados, advogados como você, que buscam informações de uma maneira descomplicada. Eu sou Tércio Strutzel, esse é o meu canal para falar de estratégia e gestão na advocacia. No Brasil, existem cerca de 24 milhões de CNPJs ativos. Eu sei que nem todos esses CNPJs ativos são realmente empresas que estejam funcionando, muitas estão estagnadas, mas mesmo que a gente tiver uma quebra aí de uns 15%, ainda assim a gente está falando de perto de 20 milhões de empresas ativas. É um número absurdamente alto. E, em tese, todas essas empresas precisam de assessoria jurídica. Afinal, elas lidam, né, diariamente com questões tributárias, contratuais, comerciais, cíveis, trabalhistas, regulatórias, societária, enfim, por aí vai. Mas será que isso significa realmente um oceano assim praticamente interminável de oportunidades para advogados que são especializados na área empresarial? Essas oportunidades, elas de fato, elas existem, mas não quer dizer que seja fácil usufruir dessas oportunidades todas. São inúmeros dilemas e desafios que cercam essa advocacia para empresas. E é isso o que eu quero tratar nesse vídeo aqui. Eu vou falar de 12 dilemas, né? Não são só esses os que existem, né, nesse mercado todo, mas eu quero trazer os 12 mais importantes. Mas antes, vamos entender aqui um pouquinho do cenário que os escritórios de direito empresarial estão enfrentando atualmente. Então, o direito empresarial é uma área do direito privado e ela está inicialmente ligada ao aspecto consultivo sobre negócios, né, as empresas, de modo que o escritório, né, a advocacia, vai sugerir, vai, né, orientar ações preventivas para que essas empresas não se envolvam em problemas, não se envolvam em litígios, né? Esses empresários fiquem longe dessas, dessas questões judiciais. E claro que, eventualmente, quando a empresa se envolver em algum litígio, também o escritório vai dar essa assessoria no contencioso. Então, à primeira vista aqui pode parecer que né, um raciocínio bem simplista de que grandes companhias são atendidas por grandes bancas, e aí as empresas médias são atendidas por escritórios médios, e a imensidão das empresas de pequeno porte, das microempresas e dos microempreendedores individuais, eles seriam atendidos pela também imenso contingente de advogados autônomos, né, de escritórios unipessoais. Mas, na realidade, esse raciocínio simplista não se verifica no mundo real. Tem uma série de variáveis aqui que fazem com que essa matriz entre o tamanho do escritório, o porte do escritório, a área de atuação, isso gere uma imensa possibilidades, tá? A advocacia realmente é uma atividade bastante complexa, então fica difícil ter essa relação de tamanho e faturamento. Muitos escritórios independente do porte, eles se consideram abrangentes ainda, né? Uma coisa que está mudando, mas isso é uma coisa que vem histórica de, né, mesmo escritórios pequenos se considerarem abrangentes, mesmo que eles não consigam atuar em tantas áreas do direito, mas isso ainda existe. Outras situações, escritórios que têm poucos colaboradores, mas são escritórios posicionados como boutique, têm uma atuação super especializada, conseguem ter faturamento bem mais expressivo. Então, enfim, estou só dando alguns poucos exemplos aqui da vastidão de possibilidades que tem aqui entre porte, área de atuação e faturamento, tá? O que importa aqui é o seguinte: não existe essa relação direta e
o que eu quero trazer aqui é, independente do porte, os escritórios que atuam para empresas, eles vão enfrentar algumas dessas dificuldades, algumas dessas questões no mercado, tá? Então, como eu disse lá na abertura, a advocacia empresarial tem esses desafios, esses dilemas que dificultam a aquisição de clientes, dificultam a atuação plena no dia a dia, né, para assessorar as empresas, tanto no consultivo quanto no contencioso. Então, a minha observação ali anterior sobre a questão de porte e faturamento, o objetivo dela é que não limitar. Ah, eu sou um escritório pequeno, não posso atender empresarial. Ah, eu sou um escritório médio, sabe, não tem essa limitação. Tudo isso vai depender de planejamento estratégico, de definição de modelo de negócio, tá? Então, a minha intenção ali de falar dessas questões de porte, tamanho e faturamento e área, elas são no sentido de que tudo é possível desde que seja planejado, ok? Então vamos lá. Primeiro daqueles 12 dilemas o primeiro dilema é o seguinte: o escritório vai atender micro e pequenas empresas com pacotinhos fechados, ou o escritório pensa em atender empresas médias com um escopo personalizado. Esse dilema aqui, ele é bem típico de um product market fit que não está bem ajustado com o modelo de negócio ou com o ICP, né, o perfil do cliente ideal que o escritório desenhou. Por quê? De um lado, as microempresas, elas têm uma baixa cultura, baixa maturidade de gestão, baixo fluxo de caixa, e todos esses fatores, eles vão dificultar a contratação de uma advocacia, né, de uma assessoria especializada no jurídico. E mesmo quando o escritório tem a consciência de que ele precisa, muitas vezes ele não tem, né, a grana para bancar mesmo. Então, atender empresas de pequeno porte é bem complicado. Por isso, precisa de um modelo de negócio bem específico. Ao mesmo tempo, esses pacotes fechados aqui, que muitos escritórios direcionam para pequenas empresas, eles podem acabar ficando um tanto caóticos ou até sem função se o escritório não tiver focos muito específicos de perfil de cliente. Né? Porque um escritório que atende diversos tipos de empresa, ele vai precisar de diversos pacotinhos. Porque um único pacotinho não vai funcionar para diversos tipos de empresa. Então aqui também é outra pegadinha que tem que tomar muito cuidado. De outro lado, né, aquela outra possibilidade de atuação, direcionando para empresas médias com um escopo personalizado, aí eu não tenho mais pacotinho pronto, eu vou entender a situação da empresa e vou desenhar qual escopo eu vou atender cada empresa, cada cliente. Isso pode ser complicado também porque a carga de trabalho e o gerenciamento desses escopos todos pelo escritório fica bastante elevado, né? Bastante trabalhoso ter tantos escopos diferentes, né? Vai precisar até que um gestor só dedicado a isso para entender, né, o que é entregue, quais são as entregas, quais são as rotinas, quais são os serviços feitos para cada empresa cliente. Então, e isso também acaba fazendo com que o escritório tem um teto baixo de quantidade de clientes que ele consegue atender. Tá? Então, este aqui é o primeiro dilema: atender micro e pequenas empresas com pacote fechado ou médias empresas com escopo personalizado. Outro dilema: atendimento direto nas empresas médias ou atender departamentos jurídicos de grandes empresas. Essa possibilidade aqui, ela resulta em uma diferença significativa de faturamento. Por quê? O atendimento direto às médias empresas ali, até pegando ali, como eu citei no exemplo, no dilema anterior, onde o escritório seria um tipo de um BPO jurídico, ele carece de um bom planejamento para definir, né, o ICP, que é o público ideal, definir quais os produtos, o Product Market Fit, enfim, precisa de um bom planejamento para levar esse produto, né, considerando os dilemas, o dilema anterior, levar esse produto para o mercado e, ao mesmo tempo, ser lucrativo, né, lembrando ali que eu falei da limitação do teto, né, o teto baixo em relação à quantidade de clientes e
a dificuldade em gerenciar vários escopos. Talvez o escritório precise ter um account manager, né, um gerente de contas ali para os grupos de escritório de empresas para conseguir fazer esse atendimento. Por outro lado, o atendimento a departamentos jurídicos que é, tira do escritório a necessidade de ficar fazendo prospecção de novos clientes regulares, né? O próprio departamento jurídico já vai mandar essas demandas. Por outro lado, essas demandas podem vir em alto volume e com alta pressão por tempo de execução e acabar gerando uma certa sobrecarga no escritório. Então, é, pontos importantes aqui sobre esse dilema. O terceiro dilema é ainda sobre o escopo. E eu também já enfrentei isso nas minhas próprias consultorias, né? Que é o que todo consultor já passou por isso, na verdade, que é definir um escopo fechado, um projeto fechado com começo, meio e fim, um tempo específico, ou uma consultoria aberta, perpétua, que vai indo, né? Muitos modelos de negócio consultivo acabam fechando esse escopo ad eternum, né? Eu já errei muito nesse sentido e hoje eu não faço mais isso nas minhas consultorias. Então esse formato ele tende a se desgastar com o tempo, porque chega uma hora que a empresa já não sabe mais, não lembra bem qual é o escopo, o consultor também já deixou de fazer algumas coisas que perderam sentido, a empresa se sente injustiçada porque diminuiu a carga do consultor, enfim, esse modelo ele satura depois de um certo tempo, tá? Já os projetos fechados, eles podem ter o escopo definido por um período de tempo, com um objetivo para aquele período de tempo, isso é bacana. Só tem que tomar cuidado de, quando terminar aquele escopo, quando terminar aquele período, o escritório já ter gatilhos para vender novos escopos, novos projetos. E mostrar, claro, valor nessas entregas, porque senão no final desse primeiro escopo, a empresa, a cliente, pode querer abrir concorrência e procurar outro escritório. Tá? Então tem esse dilema também. E aí, um outro dilema é trabalhar por hora ou por escopo definido, né? Eu falei bastante aqui sobre escopo fechado, escopo fechado. O que é melhor? Definir um escopo já com uma lista específica do que vai ser feito, quais serviços, rotinas vão ser executadas ali na prestação de serviço, ou ir fazendo as coisas por hora. É um dilema complexo também. Na minha opinião, acho. Eu falei que não ia dar opiniões aqui, mas por hora, trabalhar por hora é um pouco delicado, tá? Algumas empresas elas podem ser exigentes nesse sentido, podem exigir que o escritório comece a fazer timesheet, o que tira completamente o fluxo natural das coisas. E alguns escritórios podem cair no erro de achar que isso é mais produtivo. O problema é que, em função da quantidade de horas que o escritório está entregando, né, aquela planilha demonstrativa de horas, tem empresa que pode começar a querer economizar horas tirando certas funções. Tá? Isso também é ruim porque vai acabar diminuindo o FII mensal do escritório. Então, tomar muito cuidado com essa definição de trabalhar por hora ou por escopo definido. Um ponto importante aqui, eu particularmente não gosto de trabalhar por hora. Mas, na minha contabilização geral aqui do que eu estou trabalhando para o cliente, eu sempre mensuro as horas, tá? O que eu não faço é, ter essa auditoria de horas com o cliente. Isso é um pouco nocivo, isso não funciona muito bem para a maioria dos casos. Mas para gerenciamento interno, é importante sim estar contabilizando as horas dedicadas para aquele cliente, para saber se aquele projeto é lucrativo ou se está sobrecarregando o time que está dedicado a ele. Tá? Então, isso é importante frisar aqui sobre esse dilema. Bom, ainda falando sobre escopo, tem mais um dilema aqui sobre escopo, que é ter um escopo mais operacional ou um escopo estratégico. Eu citei há pouco ali, né, de um BPO jurídico, um jurídico terceirizado, seria esse escopo operacional. Essa é uma questão, na verdade, até bem pouco abordada, acho que eu nunca vi ninguém falar sobre isso aí no mercado, mas ela é importante, porque o escopo operacional, teoricamente, vai fazer com que você esteja entregando um serviço de baixo valor percebido. É operacional.
Então, em algum momento, o próprio escritório pode olhar e falar: pô, se eu tivesse um estagiário, eu colocaria ele para fazer isso com menos custo, né? Então, tomar cuidado de que escopo estritamente operacional pode desvalorizar o seu serviço. Então, atualmente, não basta só entender as leis e aplicar, é importante ter uma visão estratégica, é importante saber levar para a empresa, cliente, soluções que vão além desse operacional, que podem impactar na própria operação da empresa para que ela seja mais lucrativa. Então, aqui é pensar em como o escritório de advocacia pode ajudar a empresa a ser lucrativa. São raros, raríssimos escritórios que pensam dessa forma, tá? Mas é justamente como mostrar mais valor, como entregar mais valor para essa empresa cliente e, obviamente, conseguir ter uma maior fidelização. Bom, outro dilema muito comum, esse eu já vi muitos escritórios brigarem com isso, ficar indo e voltando, é o quê? O dilema de atuar só no consultivo ou também fazer as demandas de contencioso que podem aparecer no dia a dia da empresa. Atuar só no consultivo é muito mais tranquilo. E aí, muitos escritórios acabam terceirizando o contencioso para algum parceiro, né, para algum outro escritório. É mais tranquilo, por quê? Porque o escritório vai ter um time mais enxuto, um escopo mais enxuto e bem direcionado, um escopo previsível de tudo que tem que ser feito, não tem surpresas, né? Só que esse formato pode colocar boa parte, né, dependendo da empresa, claro, do tipo de empresa, da quantidade de pega, por exemplo, que seja uma empresa trabalhista que tem um turnover muito alto. Provavelmente ela vai ter um contencioso de trabalhista alto. Então tem que tomar um cuidado aqui de não estar colocando boa parte do trabalho do escritório na mão de um terceiro. Ou seja, está pulverizando esse FII mensal, dividindo com outro escritório que, né, tem menos esforço, claro, ele tem todo o trabalho dele lá também, mas ele teve menos esforço aqui na captação do cliente e na manutenção do cliente. E isso é importante contabilizar. A maioria dos escritórios não contabilizam isso. O outro lado desse dilema é que fazer ambas as coisas, né, ambas as atuações dentro de casa, ou seja, fazer o consultivo e também fazer o contencioso quando eles aparecem, inevitavelmente vai precisar que você tenha dois times, né? O time, a operação do consultivo e a operação do contencioso, ou seja, é, você acabou tendo que inflar um pouco aí o seu time, tá? Então é muito importante sobre esse dilema aqui avaliar qual o tipo de empresa, qual o volume o percentual de turnover que existe nesse tipo de empresa, nesse segmento, para definir o escopo, tá? Outro dilema: usar um software jurídico ou usar um software de gestão de projeto. Ele tem muito a ver com essa questão anterior aqui, né? Se o escopo é só consultivo ou se ele pega também o contencioso, vai fazer diferença neste dilema seguinte. Por quê? Sempre você vai precisar de algum sistema para acompanhar a gestão. Isso é inevitável. Sempre você precisa de um sistema. O ponto aqui é o seguinte: se você está atendendo as demandas de contencioso, você vai precisar de um software jurídico. Para acompanhar os processos que estão em andamento, para acompanhar as intimações, precisa de um software jurídico. Mas se atua somente no consultivo, os softwares jurídicos eles não são tão amigáveis para atendimento consultivo. Dá para adaptar? Dá para adaptar, claro, mas eles não são feitos para isso. Um software de gestão de projetos ou um método de gestão ágil de projetos, né, funciona muito melhor. Muito melhor. Então, são dois tipos de softwares diferentes. Então, é importante aqui avaliar o custo desses softwares. E, mas o escritório atua igualmente no consultivo e no contencioso. Esse modelo híbrido de atuação é importante enxergar por onde vai ser gerenciado as demandas do cliente. Se no software jurídico, se no software de gestão de projetos, se vai ter os dois ou se vai conseguir centralizar em um só. Vai dar mais trabalho, né? Mas dá para fazer.
Porém, é importante planejar tudo isso antes. Outro dilema: atender todos os tipos de empresa ou atender segmentos específicos. Esse aqui é típico, um dilema bem típico de escritórios que não têm planejamento estratégico. Eu sou bem categórico em afirmar isso. Escritórios que não têm planejamento estratégico ficam nesse dilema de, eu vou atender, né, um foco menor aqui de um segmento de mercado muito específico, um nicho muito específico. Por quê? Os sócios, os gestores desses, né, que têm essa visão, eles acham que eles vão perder clientes, eles vão perder faturamento atendendo um nicho muito específico. É um erro muito comum de quem não faz planejamento estratégico e aí fica tentando atender a todos os tipos de empresas e sofrendo muito mais com isso, né? A verdade é que ter um ICP, um perfil de cliente ideal, muitíssimo bem definido, né, quanto mais bem definido for, melhor para ele proporcionar uma prospecção mais eficaz, uma prospecção mais direcionada e também, depois de fechar o cliente, uma operação mais enxuta. Né? Uma operação para um específico segmento, ela é muito mais direcionada, portanto mais enxuta e, consequentemente, mais produtiva. Então, esse espectro de segmentos atendidos, ele até pode variar, né, se são segmentos muito parecidos, ou o escritório até vai alternando de tempo em tempo, mas enfim, isso é importante ser definido, né? Esse product market fit também é importante ser definido no desenvolvimento do modelo de negócios e no planejamento estratégico. Próximo dilema: atuar em todas as áreas do direito, né? Como eu falei lá no início, será abrangente. Não vou falar de full service porque não faz sentido para o direito empresarial ser full service, mas abrangente, que atua em diversas áreas. Ou ser especialista em uma única área, por exemplo, tributário. Um fato intrínseco da advocacia empresarial é que os clientes, as empresas, quase sempre vão precisar desse escopo mais aberto, né? Dessas tantas áreas que envolvem questões jurídicas dentro de uma empresa. Não tem como fugir. É, então, o dilema aqui fica sendo: se eu vou atender isso, eu vou precisar de times mais complexos, times multidisciplinares, ou se eu vou ser um especialista exclusivo em uma área, como um tributarista que eu falei no início, e terceirizar, né, terceirizar as outras áreas. A atuação como escritório boutique, tem, né, focando em uma única área ou duas no máximo, ela acaba tendo, resolvendo essa questão, né, como ultra especialista, e aí é importante saber como que o escritório vai tratar das outras áreas, tá? Então aqui, esse dilema é super importante porque ele envolve diretamente o tamanho do escritório, o porte do escritório e o gerenciamento de stakeholders, de parceiros que vão fazer ou não essas outras áreas, tá? Então esse dilema aqui também é bem importante. Bom, próximo dilema aqui, e o último dessa nossa lista. Aqui é sobre cliente, sobre o perfil de cliente. Falei bastante do perfil de cliente agora nesses últimos tópicos. Esse dilema trata do quê? Ter foco em empresas familiares, que é uma grande maioria aí das empresas de pequeno e médio porte, ou ter foco, né, ter como perfil de cliente ideal companhias SA, sociedades anônimas, sejam de capital aberto ou de capital fechado. Essas demandas, elas são bem diferentes. Embora pareça a mesma coisa, a demanda para cada um desses tipos de empresa vão ser muito diferentes. Muito diferentes. Empresas familiares têm perrengues que as SA não têm. E vice-versa. Tá? Então faz muita diferença, inclusive divisão profissional, profissionalização mesmo, né, da empresa, governança. É muito diferente um tipo de empresa do outro. Tá? Claro que ambas têm problemas e, no final do dia,
Problema é a matéria-prima da advocacia, né? Quem não gosta de problema não pode ser advogado. Advogado tá ali para resolver problemas, seja antecipando a solução dos problemas preventivamente, né, o consultivo, ou seja atuando no contencioso. De qualquer forma, esse dilema aqui ele é importante porque ajuda bastante a definir qual vai ser a carga de trabalho dos times, tá? Bom, finalizei aqui os dilemas que eu queria trazer. Perceba que eu, na maioria deles, né, quis expor aqui quais são esses dilemas, sem trazer respostas. Eu sei que em um ou outro eu já dei algum direcionamento, mas meu ponto aqui é não trazer respostas. Por quê? É proposital. Eu não quero trazer respostas. Por quê? Porque não existe fórmula pronta. Quem me conhece aqui há bastante tempo, quem está aqui no meu canal, né, assistindo outros vídeos, quem já fez consultoria comigo, sabe que eu sou muito categórico em dizer que não existe fórmula pronta, não existe receita milagrosa que serve para todo mundo. Não existe. Então, a resposta para cada um destes todos dilemas é individual. Cada escritório tem que ter a sua resposta, que muitas vezes nem vão ser os próprios direcionamentos que eu dei aqui. Eu acabei dando um direcionamento ou outro para cada um dos dilemas, mas existem muitas outras possibilidades. E isso só se enxerga, só se mapeia fazendo um, ah, desenhando um modelo de negócio e fazendo um planejamento estratégico, tá? Esses dois dilemas, eles rondam, existem outros também, tá? Eu trouxe aqui os principais, mas existem outros. Eles rondam a advocacia empresarial há tempos, há tempos. Claro que as soluções que existiam para esses dilemas há uma década, elas prescreveram, elas não funcionam mais. Hoje, existem outras soluções que o mercado foi trazendo, outros conceitos, outros métodos, outros recursos que o mercado trouxe para resolver estes mesmos dilemas, tá? Então, para tratar desses dilemas todos, desafios que a advocacia empresarial enfrenta, existem, por exemplo, uh, o que eu considero até o mais importante, a advocacia que adotou uma visão de negócios, o escritório que tem essa visão de negócios. Isso é imprescindível. A advocacia tem que se enxergar como uma empresa, tem que se enxergar como um negócio lucrativo e que ajuda outras empresas a serem lucrativas também, aquela questão do escopo estratégico. Então, nesse sentido, uma ferramenta indispensável para repensar como a banca funciona é ter um modelo de negócio muito bem desenhado, né? Existe a ferramenta do Business Model Canvas, que foi criada para desenhar e elaborar modelos de negócios, e ela permite estabelecer aquele product market fit, ou seja, quais são os produtos que eu tenho, como eu vou levá-los para o mercado e para qual tipo de cliente, qual perfil de cliente. Então é isso que a gente faz num modelo né, na elaboração de um modelo de negócio. Outro ponto importante, as áreas de administração e de marketing, elas já, né, historicamente, já há décadas, elas têm uma série de análises e diagnósticos muito assertivos para avaliar cenários externos, cenários internos, dinâmicas específicas das empresas, enfim. É, é muito importante lançar a mão dessas análises de diagnósticos, né, desses frameworks. Existem frameworks para a criação de produtos jurídicos. O Design Sprint, criado dentro do Google, é um framework muito interessante para criar ou unidades de negócio ou produtos. Então, o escritório que utiliza essas ferramentas vai ter direcionamentos muito mais sólidos para conquistar clientes e clientes de qualidade, né? Essa é a grande diferença. Por fim, uh, todas essas atividades na advocacia, né, na prestação de serviços para empresas, ela pode ser muito mais eficiente utilizando gestão de processos ou gestão por processos ou gestão de projetos. Gestão de processos internos, claro, para o escritório ter um fluxo operacional bem organizado, mas também na hora de levar aquele escopo consultivo, eu falei algumas vezes ali ao longo dos dilemas,
montar o escopo consultivo para o cliente utilizando métodos de gestão de projetos. Eu, particularmente, gosto muito do Scrum, existem outros métodos de gestão de projetos, mas é importante ter o método né, usar um método que existe para essa gestão ser muito mais eficaz. Né? E não posso deixar de falar um ponto que envolve todo o mercado jurídico, toda a sociedade em geral, na verdade, mas que também importa muito aqui na advocacia empresarial, que são as inúmeras possibilidades de automações, de integrações, de utilização de inteligência artificial para, tanto internamente, quanto para levar isso para o cliente. Né? Sim, o escritório pode ser um fornecedor de automações e integrações. Tem possibilidade, principalmente no momento que a gente fala hoje se fala muito de micro SaaS, né? São aquelas pequenas aplicações de software as a service. Então tem demanda sim para o escritório de advocacia ser um fornecedor de tecnologia para a empresa. Isso faz muito sentido, claro, depende do escopo, depende do tipo de empresa. Mas isso também pode vir naquilo que eu falei de ter um escopo mais estratégico e, ao mesmo tempo, aumenta o ticket médio do escritório junto às empresas. Muito bem, fechando aqui a nossa. Meus vídeos sempre são longos, tá? Quem está chegando aqui pela primeira vez, acostume-se. Os tradicionais livros de administração apontam dois tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo por necessidade, ou seja, o empreendedor acaba empreendendo como uma fonte de subsistência, ou ele não tem alternativas, é o empreendedorismo por necessidade, ou por oportunidade, que é aquele empreendedor que estudou um mercado, entendeu o mercado, enxergou um gap ali e ele tem um objetivo de como ocupar aquele espaço no mercado. Então, é o oportunismo por oportunidade. Independente dessa questão teórica aqui sobre empreendedorismo, o fato é que o Brasil é naturalmente um país empreendedor. Isso tem, né, dados de pesquisas internas, pesquisas da ONU, da Unesco, que mostram que o Brasil realmente é um país muito empreendedor. E se você duvida, esses 24 milhões de CNPJs ativos comprovam esse fato. Independente das intempéries socioeconômicas que existem no país, e isso realmente é um fator muito complicado para as empresas, né? Existem dados aí do Sebrae, das juntas comerciais e da própria Receita Federal de que ah, a, mai- a maioria das empresas, cerca de 80 e poucos por cento das empresas, não sobrevive por 3 anos. Estou trazendo bem genérico porque eu não peguei esses dados atualizados, tá? Mas esses dados variam poucos, tem uma variação muito pequena aí há décadas que é mais ou menos esse tipo de informação. 80% das empresas não sobrevivem por mais do que 3 anos. Mas, independente dessas intempéries socioeconômicas, e o Brasil tem muito isso, as empresas vão continuar sendo criadas. Pessoas vão continuar empreendendo. Claro que vão ter aventureiros que vão quebrar logo, mas vão ter empreendedores, empresários com mais capacidade e que vão, né, mais preparados e que vão levar o negócio adiante. E, invariavelmente, eles vão precisar de assessoria jurídica para otimizar a operação, para deixar a operação deles mais segura, mais estável e, né, no sentido de não se envolver em litígios, e mesmo quando eles se envolverem em litígios, também vão precisar dessa assessoria jurídica, né, para resolver a questão. A advocacia empresarial, diante de tudo que eu trouxe aqui, sim, ela é um oceano gigantesco de oportunidades. Pegando lá o paradigma daquele livro, do Oceano Azul, Oceano Vermelho, esse oceano de oportunidades da advocacia empresarial é azul ou é vermelho? Não vou dizer aqui. Isso vai depender muito daquelas ferramentas que eu citei. Modelo de negócio, planejamento estratégico. É isso que tira o escritório ou qualquer empresa de um oceano vermelho e coloca num oceano azul, onde consegue aproveitar melhor essas oportunidades, ou seja, consegue lucrar com essas oportunidades. É isso que eu quero que você reflita, né? Se o seu escritório hoje possui essas ferramentas, um modelo de negócio, um planejamento estratégico bem direcionado, que te posicione
de uma forma no mercado onde você consiga ser lucrativo, ou seja, você não esteja nem brigando com a concorrência extrema, nem sofrendo com clientes que não se encaixam no seu tipo de escritório. Então, te deixo aqui essa reflexão. Se você tem esses ativos bem construídos no seu escritório, agradeço pela sua audiência e te desejo sucesso na sua advocacia empresarial.